Aqui. Fuck yes, é isso aí. É isso aí. Foi. Não Isso tá aí. aparecendo notificação, mas aí eu vou ter que participar, foi, só que agora eu não tô vendo a ímpar. Oh, Não, não. mas é normal. Sempre que tem live com 3 pessoas, alguém some. É normal. Na tela de alguém rola isso. É normal. Sumiu a carinha dela, tá bom. Foi um protesto, eu acho isso ridículo. Foi um protesto do Instagram contra as energias negras que a gente está juntando aqui, entendeu? Aí Exatamente. ele não tá sabendo lidar, cara. É muito forte. É muito forte. É, ele Bom, não. gente, agora podemos começar de verdade. Esse é Baião da Caveira, essa é a Senhorita Mariposa. E hoje a gente vai estar falando sobre o financiamento coletivo, sobre o meu livro Todo Jardim é um Cemitério Secreto e sobre tudo que tem por trás desses mistérios que eu não revelei ainda. Boa noite, galera. Boa noite, ímpar. Boa noite, Lisa. É um prazer estar com vocês. Vocês são fodas demais. Eu me sinto muito honrado. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. E boa noite também para meus amigos. E aí, eu não tô vendo a minha amiga, mas tudo bem. Tô ouvindo a voz dela. E exato. Então tá. Inclusive, só um comentário super rápido. Sempre que tem essas coisas de catarse, né, de campanha e tudo mais, é sempre engraçado, porque hoje, por exemplo, 2 pessoas diferentes mandaram DM lá no Baião. Eu estava até brincando com um representante de uma editora que eu recebia perguntas sobre a campanha. Aí o cara da editora falou, poxa, por que eles não mandam as perguntas pra gente? Aí eu falei, gente, é muito uma questão de letramento. Quando você vê a postagem em collab ali, é difícil você saber quem fez a postagem, às Sim, vezes. Então sim. acaba indo, né? Aí hoje aconteceu com a Ímpar. O pessoal já tá no Catarse, ainda tem desconto. Aí eu falei, tá. Aí eu fingi que eu sou o teleatendimento da Ímpar, né? Aí eu falei, olha, aqui é o Fernando, tá sim, tá aqui o link da campanha, pode dar uma checada lá, confere as recompensas. É muito legal. Eu acho, assim, inclusive, o Catarse uma solução maravilhosa para quem tem projetos assim, para tirar do chão. Eu acho muito massa. E também coloca muitas pessoas que nunca conheceram o seu trabalho para conhecer, né? Que não fazem parte do nicho e tudo mais. Então é muito massa mesmo. Apareceu muitos novos morcegos recentemente. Eu fiquei, uau, quanta gente! Yes! Comunidade gótica é muito forte, tá doido? E você pode encontrar os projetos até pela própria busca do Catarse, né? Ali explorando Sim. os projetos que tem. Então, às vezes, a gente está na nossa bolha, por exemplo, a minha é de cinema de terror e literatura de terror. E aí, às vezes, você coloca um projeto assim no Catarse e acaba dando bem mais visibilidade. É surreal. Muito bom. Sim. Estamos, inclusive, com quase 25% de apoio, 120 pessoas, 126 Sim. pessoas que apoiaram o nosso projeto. Foda. Vamos bater 30, por Vamos, favor. Tá chegando já. vamos. Vamos sim, com certeza. Let's do it. E aí, a gente pode começar a encher o saco da ímpar já? Para as pessoas ouvirem ou ficar constrangidas com a gente perguntando um monte de dúvida que a gente tem? Por favor. Aqui tá mandando boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Mandem também as perguntas de vocês, que às vezes as perguntas de vocês podem ser as nossas. Olha, eu vou começar aqui perturbando a ímpar, depois eu passo a palavra para a Lisa. E eu vou tentar tomar o máximo cuidado possível, porque eu sou o único homem aqui para não fazer mansplaining, nem gaslighting, nem mansinterrupting. Eu vou tentar fazer minha pergunta e ficar calado. Ímpar, eu fiquei muito curioso, porque desde que eu conheci o seu trabalho, para quem não sabe, eu stalkeio a Ímpar há alguns anos já no Instagram dela. O trabalho dela é muito foda. E eu tive a honra de ter ela ilustrando a Mary Shelley para o e-book que eu lancei, da Mary Shelley, Prometeia Moderna. Ela fez uma ilustração incrível. E ela tem esse traço muito legal. Assim, eu não consigo imaginar o traço dela, por mais legal que seja, e os personagens são bem, até de certa forma, cartunescos, mas não é uma coisa feliz, é gótico mesmo, né? Ele tem essa coisa meio gótica, meio de poesia de cemitério. E eu queria saber, Ímpar, como que você chegou nesse encontro com o gótico? Tipo, qual foi o momento em que você percebeu, como você percebeu? Tipo, não, é isso. Uhum. Nossa, tantas camadas. Deixa eu ver por onde eu começo. O encontro com o
gótico, você diz quando eu comecei a fazer minhas ilustrações em E especial? você percebeu que era isso mesmo. Era Aham, dark, era gótico e era melancólico, e é isso. aham. É, eu acho que foi em 2022 que eu comecei a realmente levar a sério toda essa camada, todo esse peso do gótico, que eu estava desenhando, na verdade, um estudo que eu estava fazendo em carcaças, né? Porque eu tenho esse estudo particular em ossos de animais, em botânica, em decomposição. Então, eu estava fazendo botânica científica, basicamente, ilustrações de botânica científica. E teve um dado momento que eu pensei, pô, mas normalmente quando os crânios que a gente encontra na Terra, ou coisa do gênero, ou até insetos mortos que a gente encontra pelos jardins, por qualquer lugar que a gente passa, sempre tem insetozinhos menores por cima, ou plantinhas crescendo, ou até fungos e cogumelos se desenvolvendo ali. E eu pensei, tá, isso é uma coisa extremamente científica e biológica que já acontece. Então, por que não transformar isso em uma linguagem de horror, sabe? Por isso, aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver toda essa ideia e conceito da planta meus ossos, a partir da botânica científica, que eu estava estudando por puro prazer, assim, porque era uma linguagem que eu gostava bastante. E aí eu só misturei as referências que eu já amava, que são o cinema do horror, o expressionismo alemão, a literatura gótica feminina em especial, que eu estava lendo bastante na época, que eu estava fazendo umas ilustrações já. Então foi a partir daí, foi esse ponto inicial assim que começou. Nossa, muito foda. É uma conexão de fatores curiosa, mas ao mesmo tempo que ela tem várias conexões possíveis, né? Porque se a gente for parar para pensar nessas ilustrações, como você falou, de botânica e dos insetos, né? A gente teve, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas é sempre um fato curioso de se contar. Mas, por exemplo, existiam grupos de estudos de cadáveres específicos só para cadáveres nos 1800 e dali desses grupos saía qualquer coisa. Saía gente escrevendo literatura de terror, saía gente que ia para medicina, saía gente que não ia para nada. Mas você tem esses grupos específicos para isso, então faz todo sentido que você tenha feito essa conexão. Muito legal. Sim, eu gosto muito, 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 muito. É uma linguagem que me conectou com todas as coisas que eu gosto e sempre consumi, né? Tem muitos filmes, tem muitas animações que já remetem a esse grotesco do botânico. Em Over the Garden Wall, por exemplo, a gente tem a parte que o Greg é comido pelas plantinhas, a cena final que sempre faz eu chorar. Até, por exemplo, em Harry Potter, que no labirinto do torneio Tribruxo, uma das garotas é engolida pelas plantas. Então, isso já tem várias mídias diferentes, só que não tem um foco nisso, é sempre um detalhe. E aí, o meu trabalho é o contrário, eu quero que isso seja o gigante, sabe? Perfeito, perfeito. Acho bem bonito porque a literatura gótica ela tem essa, não digo mágica, né? Mas de transformar algo que possa parecer às vezes um pouco até inofensivo, mas buscar uma forma de transformar isso, né? Para a estética gótica, né? E eu acho muito legal porque a floresta, né? Muitas vezes, a floresta, não sei, um campo aberto. Assim como a gente tem também terror, né, ao de dia, né? Então o gótico Sim. ele consegue pegar, né, esses cenários e transformar da maneira como, dependendo da visão, né, de quem está escrevendo, quem está criando, né? Então, assim, eu vi na Impa isso, assim, desde o início, eu achei bem bonito, bem criativo a forma dela enxergar o mundo, né, no caso que é uma forma bem única e assim eu me identifiquei quando eu comecei a ver essas coisas e eu gosto de pessoas que têm uma visão do mundo diferenciada, né? E Sim. que conseguem passar essa visão para as outras pessoas. Então foi algo que eu gostei muito e querendo fazer também uma pergunta aqui, quando eu fiz uma entrevista com ela para o site do Castelo Drácula, e ela me contou a jornada, né, dela, eu logo passou um filmezinho na minha cabeça e eu já percebi, assim,
que tudo que ela faz realmente tem toda a história dela montou tipo um quebra-cabeça, né, para ela chegar onde ela chegou. E eu achei uma gracinha, mas eu descobri também que ela é neurodivergente. E eu queria saber se você acha que isso influencia na sua arte de alguma forma positiva ou negativa, ou se isso você acha que isso influenciou você também? De alguma Olha, forma? a neurodivergência, para mim, é como uma maldição e um superpoder ao mesmo tempo. Eu gosto de pensar nela dessas duas formas. A maldição é porque, por mais que o hiperfoco seja uma maravilha e me faça trabalhar por horas seguidas, sem cansar nem um pouquinho, eu posso passar dias sem dormir por conta dele. Então, tipo, tem esses dois lados muito visíveis, assim, quando você é neurodivergente. Tem muitas coisas boas em relação a ele, porque você consegue se apegar a novas coisas e aprender novas coisas e desenvolver novas habilidades muito rápido e com muito interesse. Mas, ao mesmo tempo, se você não cuidar da sua rotina e criar algo mais metódico, ele pode ser muito perigoso e pode fazer você ficar muito mal da saúde, né? Tanto física quanto mental, porque ela pode desenvolver outros tipos de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, por aí vai, né? Mas eu sinto que o TDAH, em especial, ele me influenciou muito no meu trabalho, porque é, é muito difícil de explicar para vocês, mas digamos que tem 25 ímpares dentro da minha cabeça, falando um monte de coisa aleatória, de vários assuntos diferentes. Uma tá falando de botânica, outra de horror, outra de comida, outra de dormir, outra de música, e por aí vai. Quando eu tomo a medicação, por exemplo, no TDAH, todas essas vozes somem. E só tem um vazio. E eu aprendi sobre esse vazio muito recentemente, assim, foi depois de 2020, quando eu comecei a tomar minha medicação. E aí eu aprendi o que era o silêncio, pela primeira vez. Eu não sabia o que era o silêncio antes. E eu sinto que essas turbulências que existem na cabeça por ser neurodivergente foi uma das maiores expressões para mim no meu trabalho, querendo ou não. Porque essa ideia da botânica engolir você é uma forma como eu me sinto em relação à neurodivergência na maior parte do tempo. Mas ela também é apaziguadora, dependendo do dia. Então, eu consigo trabalhar nesses dois lados, assim, dentro da ilustração. E eu sinto que foi ela que me salvou, na verdade. Foi a ilustração que me salvou da minha neurodivergência e de me compreender como artista e como pessoa com TDAH. Então, sim, com certeza. Não, e isso é bem curioso, né? Porque quando eu penso, pelo menos em ilustração, eu posso estar falando agora de um. Não faço ideia, mas eu estou supondo que quando você está ilustrando, você não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Por Não. exemplo, seria diferente de, sei lá, de se você tivesse assistindo aula, ou se você tivesse tentando ler um livro, que você pode estar com o seu celular ali perto. A ilustração, por você estar mexendo com parte tanto da sua cognição quanto do seu lado motor, das suas mãos, eu imagino que seja mais interessante, que seja uma ferramenta mais interessante de foco também, Sim, né? Ou eu estou com chutando certeza. aqui Não, absurdamente? sim, é exatamente isso. Tu leu de uma forma muito boa, porque quando eu tô fazendo qualquer outra coisa, eu me distraio muito fácil. Hum. Se eu tô assistindo um filme, do nada eu pego no meu celular, nossa, uma notificação. Ou, nossa, tô com fome. Aí do nada eu tô lavando louça, sabe? Não tem nada a ver com nada. Mas minha mente vai para muitos lugares, assim, muito diferentes, enquanto eu tô fazendo outro tipo de tarefa, por mais que ela me interesse muito. A ilustração é a única que me deixa extremamente focada e eu não consigo fazer mais nada além disso. É como se eu entrasse em um estado de meditação, assim. Eu fico para sempre ali até acabar minha energia criativa e aí cessa e eu paro, mas demora muito também. Não, é muito curioso. A gente tinha conversado nesse início sobre a questão do gótico, né? E eu acho que esse projeto de Todo Jardim é um Cemitério Secreto muito curioso, porque um outro lado do gótico é o fato de que o movimento que precedeu ele um pouquinho ali, não exatamente precedeu, mas que se manifestou um pouco antes, foram os poetas de cemitério, né? Os graveyard poets.
Então a gente tinha essa galera maravilhosa fazendo esses poemas extremamente heréticos, brincando com essa questão de vida e morte, melancolia, o ambiente do cemitério em si, né? E eu achei legal porque, de certa forma, isso também está dentro do Cemitério Secreto, porque você está fazendo um livro ilustrado, você está fazendo um livro em prosa, mas não significa que ele é uma prosa seca, né? Por tudo que eu vejo, por tudo o teu trabalho, é um negócio que aparenta ser bem fluido, um negócio que aparenta ser... Eu acho que fluido é a melhor palavra, mas o que eu quero dizer é que existe uma poética no texto em prosa, né? Na ideia que você está tentando passar, né? Ele é soturno e melancólico, mas ao mesmo tempo ele é poético. E eu queria saber quem você consumiu do gótico que te influenciou, de qualquer um desses movimentos. Porque você tinha falado, por exemplo, do gótico feminino também, né? Então, quem são as autoras e autores que você gosta? E até chegando hoje em dia, que você lê hoje em dia também, quem são essas pessoas que ficam aí voando por cima de ti? Cara, eu tenho uma paixão muito grande pela escrita feminina, porque eu sinto que não existe uma melhor perspectiva de mundo do que essa, principalmente na literatura. E as primeiras que eu realmente me apaixonei foi a Mary Shelley e a Emily Brontë, porque elas têm uma sensibilidade, uma fragilidade e uma melancolia muito profunda dentro da literatura delas, dentro da escrita delas, que é completamente inexplicável, assim. É explicável, na verdade, mas a gente nunca vai entender por completo, sabe? Tem sempre um fundo muito misterioso na escrita das duas. Então, isso me cativou muito quando eu li. Eu sempre choro quando eu releio, porque tem uma um mistério muito, muito, muito interessante e um sensível muito forte também. Ainda com a morbidez e ainda com o grotesco, elas ainda se mostram como mulheres escrevendo, sabe? Tem uma mágica ali que eu não consigo compreender, mas foram essas duas que me inspiraram no começo. Depois veio Clarice, e aí veio Sylvia Plath, e aí veio Virginia Woolf. Essas três são os meus ápices, assim. Elas são absurdas, elas são monstruosas. A forma como elas trazem a poesia, a poética no trabalho delas, na escrita delas, é de uma profundidade muito gigante, que me cativou muito também. Elas trazem a sensibilidade, como Shelley e como Brontë, de uma forma contemporânea, muito gostosa, muito qual que seria a palavra? Eu até diria depressiva, Uhum. porque, porque dói muito tudo que elas falam e elas não têm medo, elas encaram o monstro delas, sabe? Sejam homens, sejam elas mesmas, sejam um hospital psiquiátrico, elas encaram e elas mostram como é ruim tudo que elas vivem. E ainda assim elas conseguem colocar poesia nisso, elas conseguem colocar poesia no lado mais sombrio que elas já enfrentaram. Então, quando eu entrei no mundo delas, mas principalmente no fluxo de pensamento da Virginia Woolf, foi algo que mudou da água para o vinho para mim, a minha escrita e as minhas ilustrações também. A minha escrita eu sempre deixo escondidinha, porque essa é a primeira vez que eu estou mostrando, né? Vocês só conheciam as ilustrações, então mostrar a escrita por uma primeira vez está sendo muito curioso, mas com certeza elas foram as maiores influências para mim. Foda. É pungente, né? É pungente? Se fala a palavra. É pungente, sim. A escrita é pungente, né? Você falou que sua escrita tá guardadinha e que a gente só vê o lado desenhista, né, por enquanto. Mas você disse que tem muitas ímpares na sua cabeça. E você disse também que essas autoras inspiram você. Então me veio aqui a vontade de perguntar se você sempre criou histórias, independente de escrever ou não. Ou você criou de ter na sua mente essas histórias desenvolvidas para um dia você colocar no papel. Ou se também foi uma coisa na pandemia. E se você pensa em, depois desse seu primeiro livro, né, de contos, você pensa em publicar mais?
Então, é, essa é uma história meio engraçada para as pessoas dos anos 2000, principalmente porque eu sempre fui a escritora de Tumblr. Então, todos os meus escritos, todas as minhas poesias, todas as minhas raivas, todas as minhas dores estão no Tumblr. É um blog fechado, assim. Então, eu sempre escrevi, desde adolescente, assim. Foi sempre um ato libertador para mim, a escrita e a literatura. E, cara, é muito doido, assim, porque eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, mas sempre que eu tô viajando de ônibus e eu vejo algum formato muito específico, eu começo a criar uma história dentro da minha cabeça. Alguns meses atrás, eu fui para uma cidade aqui perto e o ônibus passava por um caminho onde as árvores eram todas fechadas, assim, e quando você olhava para essas árvores, não pareciam árvores, elas tinham os formatos humanoides e eram tipo gigantes. Eram tipo gigantes, como se fosse aqueles deuses da floresta, sabe? E a partir disso eu comecei a criar uma história, comecei a escrever no meu celular, então é muito rápido para mim. Se eu vejo uma coisa que faz um clique na minha cabeça, eu já consigo criar toda uma narrativa, claro, inicial para depois desenvolver. Vlad e os outros dois integrantes que eu ainda não revelei o nome. Eu quase ia soltar aqui, quase soltei um spoiler. Oh my God. Eles foram as minhas crianças, assim. Eu sinto que em cada um deles tem uma parte minha que já passou por o que eles passaram. Não de forma literal, é claro, mas eu sinto que todas as histórias que eu crio têm uma parte minha que eu criei em poesia, de certa forma. Eu sinto que não dá para se desvencilhar de você mesmo quando você está escrevendo, sabe? Por mais que você tente, por mais que seja um personagem muito diferente de você, um personagem completamente odiável, ainda vai ter alguma coisa em você, mesmo que seja o contrário de ti, que vai estar ali, sabe? Então, se vai ter um segundo livro, já tem história. Mas primeiro eu tenho que conseguir financiar esse. Isso aí. Mas você acha que talvez. Nossa, tem uma mariposa aqui. Você acha que talvez. Aqui tá muita mariposa. Você acha que talvez esse seja o seu. Eu não diria nicho, né? Mas seria. Assim, o seu estilo. Não sei se seria estilo literário ou nicho. Escrever uma fantasia gótica, né? Mas. Com histórias curtas, você acha que seria esse o seu estilo? Entendi. Ou você tem Então, uma narrativa extensa também preparada? então esse livro, além de ser o meu primeiro livro, é o meu projeto de TCC. Para esse livro, inicialmente, eu queria publicar 8 histórias. Só que aí meu orientador falou: não, não, senhora. Não, senhora, porque tem pouco tempo, claro, por conta de ser um TCC, e também não daria tempo para eu ilustrar tudo isso, né? Então, ele pediu para eu selecionar as 3 histórias que eu tinha mais guardada no meu coraçãozinho para fazer esse livro. Então, eu não sei se eu gosto de narrativas curtas. Essas que eu fiz, eu gosto muito. Elas têm um começo, meio e fim perfeitos, que eu não tiraria nem colocaria nada. Mas, cara, eu acho que seria muito maneiro fazer uma narrativa e uma história muito mais densa e com muito mais páginas. Com certeza eu faria, assim. Eu não tenho, mas eu posso ter. Não, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas fazem essa associação que ela não é correta de que a gente tem que começar com conto para ir para o romance, né? E não é assim que funciona, né? E pelo menos em processo de escrita, você tem que fazer o que vier para fazer, né? Mas já já a gente vai falar dessa parte de processo de escrita. Eu só quero conectar umas coisas que eu achei super interessantes, porque você estava falando das autoras que você gostou, daí você respondeu agora para a Lisa sobre o teu processo, as coisas que te inspiraram, como esse lado, esse lado humano, ele também está conectado e a parte da
melancolia e tudo isso, como isso tudo está conectado. E, novamente, me chama a atenção para essa temática do gótico e das autoras que você gosta, né? Você falou da Mary Shelley, por exemplo. Tem um texto da Mary Shelley que eu odeio com todas as minhas forças, mas não odeio porque é um texto dela. Eu odeio pelo que ele representa, que é a introdução de 1831 para o Frankenstein. Nessa introdução, estava a Europa, a Inglaterra inteira, transtornada com o fato de que uma mulher tinha escrito aquele negócio incrível, e aí ficava todo mundo dizendo, mas como é que foi que você escreveu isso? Não, explique, diga aqui pra gente, como é que foi que você escreveu isso? E aí chegou ao ponto dela fazer essa introdução, dizendo, eu escrevi porque tinha esse grupo de homens comigo na Itália, e eles tiveram essa ideia, tinha que partir de um homem, né? E eles tiveram essa ideia de fazer uma história de fantasma, e aí, enfim. E aí eu sonhei com esse Frankenstein e escrevi, né? Sendo que quando você vai para os diários dela, você meio que morre por dentro lendo os diários dela, né? Porque ela era uma leitora voraz, e aí você tem coisas do tipo, li, amamentei, li, amamentei, li, amamentei, aí no quinto dia, li, amamentei. Aí no outro dia, encontrei o bebê morto. Aí, então, é caótico, né? Ela perdeu 3, 4 filhos nessa coisa. E em uma das entradas do diário, ela coloca: sonhei que meu bebê voltava à vida. Sonhei que ele não estava mais gelado, a gente esquentava ele perto da lareira e ele estava aqui comigo de novo. Acordei para perceber que ele não estava mais lá, né? Então você vê que as razões dela são muito mais profundas. Ela estava influenciada pelo que ela lia, ela estava influenciada pelo que os caras falavam e contavam e whatever, mas existiam camadas e camadas e camadas para ela chegar naquilo. Da mesma maneira que eu imagino que existem camadas e camadas e camadas em ti, né? Então a gente falou das autoras e a gente falou também dessa questão da ilustração, de você ser neurodivergente. Vamos entrar um pouco em cinema também. O que você traz das suas influências de filmes de terror para dentro disso? Você traz alguma coisa? Eu imagino que sim. Perguntaram aqui que livro é esse, a gente estava falando de Frankenstein. O Baião estava contando sobre a introdução que a Mary escreveu. Isso, em 1831, para o Frankenstein. Como Anne Rice também, entrevista com o vampiro. Exato, a mesma coisa, da Anne Rice. É como se a mulher, ela tivesse essa incapacidade de gerar algo brilhante. Né? E quando ela acaba sendo brilhante em um campo que é muito masculino, aí é mais ofensivo ainda. Sim. Aí, não, peraí, vamos entender aqui o que essa mulher tem de diferente para ela ter conseguido fazer isso. É surreal. Porque ela né? É surreal. É o oposto. Exatamente, entendeu? Olha, enfim. Mas, Impa, fala pra gente. De todas essas camadas, o que você trouxe também do teu gosto por cinema? Eu tô perguntando isso porque você tá vestido de Beetlejuice. Nossa, do cinema é muito extenso, assim, porque eu sou uma assídua, eu sou apaixonada por cinema e eu tenho Letterboxd, eu tenho tudo, entendeu? Eu tenho caderninho de livro, de cinema para escrever as resenhas, eu sou chata para filmes em geral. Mas o que trago comigo na minha bagagem, por começo, eu posso começar quando eu era criança, basicamente, toda a minha paixão era pelos filmes do Tim Burton e também pelos filmes do Estúdio Ghibli, por mais curioso que pareça, por ser aquarela, por ser super feliz e tudo mais, foram duas fontes de força muito grandes para mim nesse início. Porque por mais que no Estúdio Ghibli, por exemplo, a gente tem essas cores leves e essa paz assistindo o filme, cara, o Túmulo dos Vagalumes, para mim, é um dos piores filmes de terror da minha vida, assim, eu choro toda vez. Ele é muito pesado, é muito filme de terror aquilo para mim, sabe? Não tem como. Não tem como. A Viagem de Chihiro também tem muitos monstros incríveis, sabe? Então tem toda esse lugar do fantástico que me encanta muito, sempre me encantou. Acho que minhas bagagens principais são do fantástico e do horror. O horror clássico, desde os filmes mudos, como Nosferatu. Todos os filmes de Drácula, para mim, são perfeitos. Eu não acho nenhum ruim.
Eu amo o Drácula de Bram Stoker, eu amo o Drácula com Bela Lugosi, eu amo todos, todos, todos. Todos eles têm muita influência para mim. Aliás, foram eles que me influenciaram pelo Vlad. Então, tem muito desses filmes na história desse personagem. Para a melancolia, em especial, sai completamente do horror. Andrei Tarkovsky. É um diretor russo que faz filmes lentos e que tem uma poesia muito grande nos filmes, porque ele aborda sobre solidão, sobre melancolia, sobre poesia e sobre loucura também. Ele traz esse lugar onde você assiste esses filmes e você tem que respirar para assistir eles. Você tem que ter realmente tempo para assistir eles e para processar tudo. São filmes muito pesados e que também abordam a natureza de uma forma muito fantástica, sem ter o fantástico, impressionantemente. São filmes muito reais, de personagens muito reais, não tem monstros, não tem nada. Os monstros são as próprias pessoas, né? Nos filmes do Tarkovsky. O nome desse diretor é Andrei Tarkovsky. É meio difícil de falar e pensar em como escreve, mas eu acho que se você escrever Andrei T-A-R, você já acha. Além dele, tirando essa parte da melancolia, que são filmes mais artísticos, querendo ou não, eu gosto muito, eu acho que foi muito influenciado também os filmes do Guilherme Del Toro. O Labirinto de Fauno, com aquele portal de pedras. Eu amo portais, é uma coisa que me encanta muito. Então, por ser um portal, como se fosse um jardim abandonado, para mim, é uma referência muito perfeita em relação ao meu trabalho. Principalmente com o fauno, todo quebradiço e assustador, e aquele monstro com os olhos na mão. Aquele filme é perfeito. Crimson Peak também é uma obra absurda, absurda. Tanto que uma das personagens desse filme foi inspirado. Uma das personagens do meu livro foi inspirada em uma das personagens desse filme também, em relação às vestimentas, principalmente. E isso é um ponto muito interessante, eu acho, na minha opinião. E toda a minha estética em relação às roupas dos meus personagens e a ambientação em que eles vão viver vem do cinema. E do cinema do gótico vitoriano, em Sweeney Todd, em O Cavaleiro Sem Cabeça, e em todos esses filmes que trazem esse peso estético no figurino e nos lugares, foi algo que realmente me influenciou para trazer toda essa construção de universo de Todo Jardim é um Cemitério Secreto. Outro autor também que é bem interessante, que é atual, aliás, contemporâneo, muito contemporâneo, chegou recentemente, assim, é o Mike Flanagan, que fez A Maldição da Residência Hill, que fez, cara, só séries absurdas para mim. Ele é um dos maiores no cinema em relação a séries para terror, porque eu não estava mais achando séries de terror que realmente me interessavam. Ele foi o cara que trouxe, eu fiquei uau, eu assisti, eu acho que é A Maldição da Residência Hill umas 20 vezes, porque é sempre muito incrível o final da série. Enfim, A Missa da Meia-Noite também é uma série absurda. Eu poderia falar sobre cinema o resto da noite, assim, tem muitas referências especiais para mim. Não, e é muito legal porque você falou do Tarkovsky, né? E muita gente brinca que para a literatura a Rússia tem Dostoiévski e para o cinema eles têm Tarkovsky, Sim, né? Porque os dois vão brutalizar você, né? É muito surreal o trabalho de ambos. E uma coisa que você falou e eu acabei de ter a ideia, amanhã a gente tem que botar no Instagram para divulgar o projeto Catarse do Cemitério Secreto, que é um meme, cara, que eles fizeram. Você falou da viagem de Chihiro, falou do estúdio Ghibli, e o Hayao Miyazaki, ele tem uma entrevista maravilhosa que ele dá caminhando pela casa dele, e aí na hora que ele tá olhando assim para o jardim, aí o cara fala: por que você está olhando para a grama? Ele fala: porque é uma grama muito bonita. Seria ótimo ser enterrado aqui. Então, assim, casa perfeitamente, entendeu? Casa perfeitamente com essa proposta, ficou perfeito. A gente já tem o meme pronto do Hayao Miyazaki, entendeu? Cara, eu amo essa entrevista, perfeito. Alguém
aqui nas perguntas, no chat, perguntou se você também sofreu influência de autores mais modernos, como Lovecraft e Edgar Allan Poe. Sim. Foi. Lovecraft não. Eu sou meio polêmica em opinião de Lovecraft. Eu acho ele muito superestimado. Eu Não, sei que ele foi Lovecraft era importante. polêmico. Quem não gosta dele tá bem, entendeu? Mas que era polêmico. Eu sei a importância do universo que ele criou, mas teve uma mulher que criou esse universo antes, só que ninguém fala sobre ela. Não lembro o nome, não me julguem por isso, porque faz muito tempo que eu estudei sobre. Mas eu não leio muito Lovecraft, já li, só para ter a experiência de saber como era a escrita do autor e para saber quais histórias eles tinham para contar. Mas Edgar Allan Poe, com certeza. Eu sou completamente apaixonada por toda a escrita do Poe. Tenho que ler pelo menos toda semana para conseguir dormir. É a minha canção de ninar. Então, sim, com certeza, Edgar Allan Poe é uma das maiores influências também para o meu livro e para as minhas ilustrações. Nossa, eu adoraria, aliás, ilustrar as histórias do Poe. Uma beleza. Tanto que, aliás, um dos livros, uma das edições do Edgar Allan Poe, que é a minha favorita, aliás, tem as ilustrações de um dos meus artistas favoritos que me influenciam nas minhas ilustrações atuais, que é o Harry Clarke. Tem uma edição que é só com as ilustrações dele, que ele foi chamado para fazer as ilustrações das histórias do Poe, e elas são absurdas. Absurdas. Perfeito. Eu queria eu sei que eu conheço pro Baião. Fernando, Fernando, ele disse, falou da Mary Shelley, né, que você tinha citado. E eu queria saber, porque fazer uma pergunta, né? O contexto é que a Mary Shelley ele falou que na época as pessoas ficaram um pouco incrédulas de uma mulher ter escrito o que ela escreveu. E de qualquer forma também que a gente. O que for que a gente vai escrever, o que a gente for escrever, as pessoas têm um pouquinho de preconceito. Tem até uma autora, agora que eu não lembro o nome, que ela disse que geralmente quando uma mulher escreve um livro, as pessoas perguntam imediatamente se é baseado na vida dela. Como se é totalmente baseado na vida dela, como se a gente não tivesse capacidade de inventar algo. Meu Deus. O que, de certa forma, eu acho que qualquer autor, ele não que baseia totalmente na sua vida, mas a visão de cada autor, né, é colocada no livro de acordo com o que a gente viveu. Então, assim, isso pode ser normal, é automático. Sim. Mas a Mary Shelley, ela realmente, muitas questões, assim, o Frankenstein tem muitas camadas, né? Sobre coisas que ela passou, mas você consegue notar que ela criou uma história, né? Onde tem esses dilemas, e eu acho que ela foi muito corajosa. Já naquela época, as pessoas ainda não compreenderam tanto por ela ser mulher, pelo teor, né? Do tipo da história. E eu queria te perguntar se você acha que hoje em dia, para a arte contemporânea, você acha que o seu tipo de arte, ele também ele é bem visto? Você tem enfrenta algum preconceito? As pessoas se afastam um pouco? Se é bem recebido? O que você acha? Nossa, agora eu vou ficar brava, tá? Vocês estão preparados para eu ficar brava? Porque esse é um dos assuntos que mais me deixa brava ever, assim, ever. E não é ruim você ter perguntado, eu acho ótimo porque é um assunto que eu quero que as pessoas comecem a falar sobre. Tanto que talvez eu faça até um vídeo falando sobre melhor depois. Porque é um assunto que, cara, me deixa revoltada desde o momento que eu entrei na minha universidade. Eu amo minha universidade de Belas Artes. Ela é incrível, tem muitas coisas boas. Só que no primeiro dia de aula, por exemplo, eu estava tendo aula de pintura. E eu não sei se é um bordão da professora, mas toda vez que ela chega na primeira aula, e eu já perguntei isso para outros alunos que não são da minha sala, ela fala que ela não acha que ilustração, grafite e qualquer outro tipo de arte nesse gênero é arte de verdade. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei quietinha, assim, ó. Não vou falar nada, vou ficar quieta, não quero treta no primeiro dia de aula, pelo amor de Deus. Aí ela olhou para mim, nos meus olhos, no fundo dos meus olhos, de todos os alunos da sala. Ela olhou para os meus olhos e perguntou: você concorda, Yas?
Aí eu fiquei, não, você não perguntou isso pra mim. Não! E aí foi uma puta discussão, eu tive que sair da sala porque eu não ia tancar essa discussão com ela, porque eu percebi que ela era um dinossauro da faculdade e que não tinha uma cabeça aberta para isso no momento que ela já falou que odiava esse tipo de arte, né? Que nem considerava arte na verdade. Então, a ilustração ainda é vista como algo só comercial, e eu compreendo isso, eu entendo de onde vem, porque vem do design, só que eu não acho que ela é valorizada no Brasil de forma alguma. É muito difícil ilustradores conseguirem trabalhos que não forem comerciais, que forem só da sua própria criação, né, do seu próprio prazer por arte. Normalmente somos contratados para fazer, sei lá, bonequinho para o site, ou coisa do gênero, sabe? Então, eu não, né? Eu já saí desse lugar, as pessoas não me contratam mais, graças a todo o horror que eu assusto eles. Mas a ilustração, ela não é valorizada no Brasil, é muito delicado isso, principalmente na comunidade artística, na verdade, no circuito artístico da belas artes, do purismo, do puritanismo que existe na belas artes, é considerada como se fosse só um desenho, como se não valesse de nada, como se você não pudesse ter uma carreira e ter sucesso nessa área, sendo considerado um artista e não um designer. Então, é um assunto que me irrita muito, porque, cara, se você olhar para o meu trabalho, olhar para o trabalho da Murta, olhar para o trabalho de outras ilustradoras incríveis e ilustradores incríveis e falar para mim que isso não é arte, cara, por favor, sai da minha frente, sabe? Eu não tenho boas maneiras com pessoas assim. Porque é muito ridículo você olhar para um trabalho assim que demora horas, dias, meses e falar que é só um trabalho comercial. Então, não é valorizado, mas é exatamente por isso que eu decidi fazer um livro ilustrado para o meu TCC. Não tem aula sobre ilustração na minha faculdade. Não tem nada. É a gente que faz isso acontecer. Eu tenho animadores na minha sala que já fizeram trabalhos para Netflix, sabe? Que são incríveis, que são absurdos, mas não tem uma mísera aula sobre isso, porque não é valorizado. E em qualquer outra universidade de artes a gente não vai ter esse tipo de aula também, porque eles não acreditam na gente e não acreditam nesse tipo de trabalho como uma possível arte pura. Então é bem delicado e é bem pesado, assim, mas a gente está presente exatamente para mudar isso. E você acha que também o tipo de arte, por ela ser mais dark, né? Por ela retratar, como se falou, a natureza mais mórbida, né? Você acha que você também sofre preconceito pelo o teor, assim, o estilo que você escolheu também? As pessoas às vezes confundem. Ah, essa menina, ela não sei, porque muitas pessoas fazem isso, né? Julgam pela forma de se vestir, pelo Sim. gênero que você lê, né? A forma como você trabalha. E eu queria saber, você também acha que esse tipo de preconceito, você acha que ainda tem muito na arte contemporânea, no mercado assim, de arte? Você acha? Eu acredito, Você sim. sente Eu acredito isso? Sim, eu sinto porque dá para a gente notar, por exemplo, em feiras de arte. Eu adoro ir em feiras de artes para vender meu trabalho, porque são dois tipos de pessoas. Ou elas ficam assustadas de uma forma muito feliz, ou elas ficam assustadas e saem correndo. Já teve várias pessoas que, tipo, olharam minha arte de longe, assim, fizeram a cara mais feia, a expressão mais feia do mundo, como se fossem, sei lá, cuspir no meu pé, sabe? Sei lá, tava quase a ponto disso, assim, e saírem andando. Então, eu sinto que ainda assim tem um tabu muito grande em falar sobre morte, em retratar a morte, em falar sobre o gótico e o grotesco e todo esse nicho que a gente vive, né? Por mais que a gente esteja numa bolha muito confortável, onde tanto os seguidores de Baião, tanto os seguidores de Visa quanto os meus, amam o nosso trabalho e amam a estética que a gente traz, ainda eu sinto que é uma bolha muito pequena. Porque quando a gente vai, sei lá, em uma galeria ou em uma exposição gigante, a gente não vê nenhum trabalho assim. A gente não encontra. No máximo, a gente encontra um abstrato. A gente não encontra o horror, assim. E quando tem, é sempre um homem. Sempre um homem. Exatamente. Não sei falar alguma coisa, desculpa. Não ia.
Mas é exatamente isso, é surreal e isso se conecta perfeitamente com tudo que a gente conversou até agora, né? Porque se você for parar para pensar nessa palavra que a gente já usou 814 vezes hoje, gótico, é, ele teve esse mesmo impacto, né? Quando o gótico surgiu, era menor. Que isso? Você tá. Como assim você não está escrevendo sobre os dramas da realeza? Como assim? E outra coisa que chocou as pessoas na época que a literatura gótica surgiu é que os protagonistas não eram lordes, não eram príncipes. Então, pessoas do povo que tinham algum nível de alfabetização leram aquilo e perceberam que elas estavam sendo retratadas pela primeira vez, principalmente mulheres. Né? O gótico vem com as heroínas. Então, Sim. é muito interessante essa questão do transgressor, né? Porque o terror, ele é o primo feio dentro da literatura, ele é o que você vai ter o jantar de família, você fala, fica no teu quarto, não vem, né? Então o terror ele acaba sendo isso, é muito surreal. E aí a gente precisa de um movimento estilo aquela produtora de filmes A24 para meio Sim. que dar uma chacoalhada e uma gourmetizada, aí de repente as pessoas começam a perceber que você pode filosofar sobre terror e que o terror ele pode ser um veículo para você trabalhar trauma, por exemplo, Sim. né? Mary Shelley É o trabalhava horror desde psicológico, né? 1816. Ela trabalhava trauma no terror desde 1816, mas a gente precisou de Hereditário em 2019 para perceber isso. É surreal. E, Sim. novamente, falando da Mary Shelley, né, me chama muita atenção o teu ponto de vista sobre arte e sobre essa desvalorização, porque existe uma crítica universitária ao Frankenstein de 1818, que o cara termina a crítica dizendo: olha, o negócio é muito grotesco, é muito violento, não dá para perceber que uma mente muito inteligente escreveu isso, mas essa mente devia fazer uma coisa mais interessante, e aí depois eu descobri que é uma mulher, então a gente não vai nem ler. Meu Ele Deus. termina a crítica dele assim. Ele fala, então é uma mulher, ela esqueceu que ela é de sexo frágil, ele fala assim, ela esqueceu que ela é de sexo frágil, mas a gente não vai esquecer. Então a gente não vai ler. Porque na época o romance o Frankenstein saiu em 3 voluminhos. Eles Uhum. leram só o primeiro volume, né? Essa é a crítica, inclusive, que eu traduzi e usei para abrir o Prometeia Moderna que você ilustrou. Então, Uhum. em vez de ficar chocado, né, com como assim, né? E a mesma coisa acontece hoje, né? Mas por sorte, a gente tem, como você falou, das suas influências, o Tim Burton, a gente tem essas vertentes do terror que acabaram ficando pop, né? Se a gente for parar para pensar nas ilustrações do Edgar Allan Poe, como você falou do Henry Clark, é muito bonito. E eu acho Sim. que as pessoas começaram a ver a beleza no terror, começaram a ver o terror como um mecanismo também de você trabalhar esses traumas, né? E eu acho foda que você seja uma voz de resistência, porque você está representando tanto. Você é uma mulher e você é um artista neurodivergente e você está em um ramo que é duplamente pisoteado, né? Que é o terror e o suspense e a ilustração. Então, o fato de você estar resistente nisso culmina com uma coisa que eu já disse para você em conversas privadas da gente, mas que eu quero dizer nessa live, que é o fato de que você é uma das grandes ilustradoras que a gente tem hoje. Né? Não tem como ver o seu trabalho e a gente não ficar totalmente encantado com aquele nível, né? Quando eu fiz a resenha do Frankenstein do Bernie Wrightson, que foi um dos grandes nomes da ilustração do mundo, que é fantástico. Eu vejo o trabalho do Bernie Wrightson no seu. E é triste o fato de que eu vejo o trabalho de um homem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo dois artistas incríveis, né? Que estão no terror para trabalhar e trazer isso para o grande público, que eu acho isso Sim. foda. E aí, me diz uma coisa. É, com esse impacto que você teve na faculdade, com esse impacto dessa professora, é, até que ponto você bateu o pé e falar, não, eu vou fazer o terror, eu vou fazer o melancólico, eu vou trazer aqui o Edward Gorey, eu vou trazer o Tim Burton, eu vou fazer essa minha versão do alfabeto das crianças morrendo. É, até que ponto foi um processo consciente e até que ponto foi inconsciente, se você conseguir responder isso, porque é muito abstrato. Sim. É, no início da universidade, eu sempre desenhei, antes de entrar na faculdade, coisas esquisitas. Eu sempre gostei de fazer isso. Mas antes eu fazia só por diversão, só por expressão, só para treinar traço, para desenhar mesmo, né? Não como uma profissão.
Quando eu entrei na faculdade, eu já senti esse peso de você tem que fazer coisas bonitas, sabe? E aí eu realmente entrei nessa. Falei, não, beleza, vamos fazer coisa bonita, então. Aí eu comecei a estudar aquarela. Entrei nessa gama da aquarela. Só que, cara, é um material muito caro. Pra uma aquarela ficar bonita num papel, é muito caro. É tipo 20 folhas, 300, R$ 400 por baixo ainda. E nem é tipo 100% algodão o papel. Mas mesmo assim eu fazia com papel barato, com aquarela mais ou menos, e eu comecei a tentar fazer as comidas do estúdio Ghibli, porque eu sempre achei elas lindas. E eu fiquei, nossa, eu vou tentar fazer. E eu consegui fazer, e foi muito divertido. E eu fiquei por um tempo na aquarela, tentando fazer essas coisas mais fantásticas, mas ainda bonitas, que ainda agradava ao olhar, né? Querendo ou não, de um público maior. Mas aí eu me encontrei por um tempo na tinta óleo. E aí na tinta óleo eu fui para baixo, porque aí eu podia realmente brincar com as texturas e também falar sobre o grotesco de uma forma muito singela. Os dois trabalhos que eu mais gosto de telas de óleo que eu fiz foi de uma forma inconsciente, como você mesmo falou. Minha professora tinha falado para a gente pintar uma tela para entregar no final do semestre e eu comecei a pintar uma perna. Beleza, do nada essa perna estava com plantas saindo dela. Que massa. E agora ela é uma perna cruzada flutuante com plantas saindo e enrolando dela, assim, sabe? E a outra é um retrato do meu tempo de balé, porque a gente vê o balé como uma coisa muito bonita, como uma coisa muito poética, como uma coisa muito clássica, só que ele é puro sangue, ele é puro sacrifício, ele é pura dor. Eu fiz 10 anos de balé, então eu tenho bagagem para falar isso, e essa foi outra tela que eu fiz inconscientemente, que eu estava pintando só com cor pastel, assim, e aí eu fiquei encarando essa tela por umas 2 semanas, assim, eu não estava entendendo o que estava faltando, o que tinha de errado, porque eu não estava gostando. Aí um amigo olhou para mim e falou, Yas, você é gótica, tá faltando sangue. E aí eu falei, caraca! E aí eu enchi de sangue com uma textura muito forte, assim, né? Não sangue de verdade, gente, pelo amor de Deus. Com tinta vermelha. Com tinta vermelha e eu deixei a textura do óleo. Então essas telas, essas primeiras experiências, que não foi com o nanquim, foram expressões inconscientes do horror que já estava aqui dentro, que já estava na Ímpar de 2018, de 2017, que desenhava com caneta nanquim. Então, depois disso, eu vi que eu não gostava de fazer essas coisas e eu comecei a migrar para o nanquim novamente. E aí foi quando eu descobri o bico de pena, e aí foi ladeira abaixo, assim. E aí foi consciente. Eu realmente decidi, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. E não vai ter ninguém que vai falar se é ruim, se é bom, você pode falar, mas isso não vai me impedir de continuar ilustrando, sabe? Eu sei que vai ter o público que eu vou encontrar em algum momento que vai gostar do meu trabalho. Eu estava tranquila desde aquele momento. Então, foi muito especial, assim. Perfeito, perfeito. Respect, a gente adora o seu trabalho. Isso aí é... E onde você se vê daqui a um tempinho, se você acha que você vai continuar trabalhando com ilustração da forma como você faz, onde você gostaria de estar daqui a um tempinho trabalhando com a sua arte? Para, assim, o que você vê, como você acha que você pode expandir, se você... Não sei, assim. Nossa, então, eu sou bem exagerada, assim, meus planos são sempre muito grandes, tipo, muito bold, muito forte, tanto que às vezes eu tenho que segurar minhas próprias rédeas, porque às vezes tem trabalhos da universidade que eu queria fazer coisas absurdas que não ia dar tempo de forma alguma, mas eu queria fazer e eu não tava nem aí, entendeu? Então, me conhecendo, daqui a pouco eu tô fazendo umas ilustrações de nanquim assim, sabe? Gigante, do tamanho de uma parede, não sei. Mas eu quero muito seguir a carreira como ilustradora de literatura, seja das minhas histórias ou das histórias de outras pessoas. Isso foi uma coisa que eu cravei na minha cabeça desde 2022, que era a carreira que eu gostaria de seguir. Então, daqui a um tempo, eu espero
me ver ilustrando a história de vários autores brasileiros, que é o meu sonho ver minhas ilustrações sendo publicadas com as histórias de pessoas daqui que também compartilham do horror e do fantástico e do mórbido. Muito massa. Ímpar, me fala uma coisa. Quando a gente para pensar no Cemitério Secreto, né? E na campanha que está agora. ah, só para a galera entender, né? Eu lembro que eu até tinha conversado com você sobre o formato do livro, né? Para quem talvez não conheça livros ilustrados, né? Porque eu detesto quando a gente fala em livro ilustrado, imediatamente a pessoa pensa em algo infantil, né? Mas esse formato clássico retangular, né, que o Cemitério Secreto ele vai estar trazendo, quem for mexer nele, o quanto que a pessoa pode esperar de ilustração e o quanto que a pessoa pode esperar de texto, porque eu imagino que a combinação é difícil, Sim. né? A combinação é difícil. Inclusive, no Catarse da campanha, quem quiser entrar em catarse.me/Cemitério Secreto, tem uma foto do livro aberto. Sim. E é bem impactante, porque você vê que o texto está praticamente dentro da ilustração. Né? Não é uma coisa que tem um balão, é uma coisa que o texto está abaixo, como acontece com vários trabalhos ilustrados, inclusive com o Gory, né? O alfabeto dele é assim, ilustração, e aí tem o texto aqui embaixo. Mas não, você tem feito de meio que o texto fica dentro ali do negócio. Então, como que é essa proporção dentro do Cemitério Secreto? Então, deixa eu só responder essa pergunta antes. Ainda está tendo os brindes para quem apoiar no Catarse o livro? Sim, os brindes continuam. Só tem dois brindes que eles são exclusivos. Isso, limitados. Que é o Ruby, que eu posso mostrar para vocês ao vivo, que é a coisa mais linda do mundo. Que é o Ruby, que ele só tem mais alguns disponíveis. Essa coisinha linda. Inclusive Rádio Outono. Sim, feito pela Rádio Outono. Sim. Ah, eu queria tanto ver, mas eu não tô vendo ela. Vendo a... Eu não consigo. Eu mando foto para você depois, amiga. E também eu vou estar disponibilizando ilustrações originais para quem for maluco. Se quiser a ilustração original do meu livro, também tem uma recompensa para isso. Mas todas as outras estão disponíveis até o financiamento acabar. Em relação ao que você falou, Baião, então, o livro ele vai ser completamente ilustrado. Todas as páginas elas vão ser ilustração. Não vai ter uma página que vai ter só texto. Então, as ilustrações vão tomar completamente o livro e os textos eles vão estar dentro das ilustrações, fazendo parte delas, como se fosse um corpo só. Então, elas vão estar em lugares muito estratégicos que eu ilustrei já pensando onde esses textos iriam ficar. Então, vai ser bem... É como se fosse o formato de um livro ilustrado infantil mesmo, só que de horror e para o conteúdo adulto. Eu tenho um exemplo aqui muito bom, aliás, que é esse daqui, que é Drácula, feito pelo Luiz Scapati. E quando a gente abre, ele é completamente ilustrado, né? Só que a diferença dele é que o texto fica de um lado e a ilustração fica do outro. Aí tem uma parte aqui que eu posso dar um exemplo para vocês. E, por exemplo, essa aqui, o meu livro ele vai ter só ilustrações assim e os textos vão estar pelas ilustrações, como se estivesse aqui, sabe? Ou aqui. Então, eles vão fazer parte das ilustrações. Essa vai ser o diferencial dele. Vai ter mais ou menos esse formato, aliás. Ele vai ser bem retangular, meio quadradinho. E aí, quando abrir, vai ter o choque de um monte de ilustração gigante, assim. Esse Porque livro ilustração é Drácula do Luiz Scapati. Quando a gente fala em livro ilustrado, imediatamente a galera pensa nisso, né? Pensa numa página com a ilustre e pensa numa outra página com texto, né? Isso é o que vende mais, né, aqui. Oi? Isso é o que vende mais aqui no Brasil, né? A gente não tem isso. Exato. Então eu convido muito a galera a dar uma olhada lá no Catarse, porque é impressionante. O fato de você ter a ilustração e o texto dentro contando uma história. E o principal, né?
pelo menos, eu não sei se o quanto das pessoas que estão na live ou que te seguem, o quanto contato as pessoas já tiveram com livros nesse estilo, né? Mas aquele que eu te mostrei do Alfabeto, que é do Neil Gaiman, que está cancelado agora, é um autor cancelado, mas só para ilustrar, que ele tá com. Ele teve Ele é esse. um autor cancelado? Tá cancelado. Eu fico receoso de falar, porque ele abusou recentemente de uma galera, de umas meninas e tal, caos, mas tá na justiça, a gente vai descobrir no Meu futuro. Deus! Não Descobrir. estava sabendo, papapá, oh my God, mas tudo bem, continue. Na época da pandemia, depois a gente vê a fofoca. Eu vou fazer um vídeo, não. Então, ele tem esse livro do Alfabeto Perigoso, né, que eu lembro que eu te mostrei na época, e eu pensei nisso imediatamente, né, por causa do formato retangular e de você ter a ilustração dentro. Sim. Você ter o texto dentro da ilustração, né? Aqui Sim. você tem a letra C e você tem aí o texto dentro da ilustração. Então, é importante porque quando as pessoas abrirem aquele Catarse e apoiarem aquela coisa maravilhosa, que eles verem que tem 60 páginas, Sim. são 60 ilustrações, né? São 60 páginas ilustradas. Então, é uma coisa que dá uma ansiedade muito positiva, porque é surreal de macabro e maravilhoso. Mas, enfim, eu vou me controlar. Tem uma curiosidade que ainda não foi revelada, mas revelarei aqui, que se a gente extrapolar a meta, uma das metas estendidas é um conto a mais. Inédito. Respect. Então, eu espero que vocês possam conhecer esse conto a mais, seria tudo. Se eu ilustraria um poema, sim, me manda uma mensagem depois. Perfeito. Eu vou aproveitar essa deixa antes da Lisa falar. Desculpa, Lisa, eu prometo, é o meu último momento interrupting. Só porque a IMPA falou das metas estendidas, né? Então, 110% a gente tem um pôster dobrado para todos os apoiadores. Eu sei que a gente fala isso o tempo todo, mas lá vou eu falar de novo. Gente, se atingir a meta estendida, todo mundo que apoiou recebe. Sim. É assim que o financiamento coletivo funciona. Então, não é quem apoiar a partir de 110% que vai ganhar o pôster, é todo mundo, certo? 120% tem um mini conto digital, 130% acabamento especial na capa, 140% fitilho, e aí a gente vai ter pintura trilateral, que é uma delícia. Sim. Pintura trilateral, para quem não sabe, é isso aqui. O livro fica com a pintura nas páginas, certo? E eu acho sempre super bonito. Postal ilustrado com 170%, cartela de adesivos com 180%, marcador com corte especial, 190%, e o livreto apotecário. Quer falar sobre isso, Impa? Livreto apotecário para todos os apoiadores se atingir 200%. O livreto apotecário é o meu sonho. Cara, tipo, esse livreto apotecário é basicamente, eu vou colocar todos os meus estudos de carcaças, de botânica, de plantas venenosas, de cogumelos misteriosos que são raros e de mariposas que estão em extinção. Vai ter tudo nesse livreto e vai ser completamente ilustrado, assim, como se fosse aqueles livros bem antigos que quando você abre tem a ilustração da botânica e todas as descrições, assim. Então vai ser assim esse livreto, vai ser bem especial e fofinho. Eu espero muito que vocês consigam descobrir ele. Respect. Gente, pode continuar, assim, é que eu realmente estou amando, assim, ouvir, né, você falando sobre a novidade do livro, porque eu estou acompanhando o financiamento, eu olho lá no site, mas ouvir, assim, né, como ele tá bonito, como vai ser, tudo, assim, é muito bom, assim, eu acho que é importante falar, né, para quem tá na live, mas, assim, porque eu acho que é um trabalho que eu acho muito importante também a gente apoiar. E eu acho que se quem apoiar também não vai se arrepender, porque vai ser um material, uma obra que ela vai ter que é uma coisa única, feita por alguém totalmente de forma com coração, e que eu acho que é uma coisa muito valiosa da gente ter,
que é uma coisa feita com coração e que tem a nossa essência, né? Uma coisa que seja única. E é um autor, não deixa de ser um autor, um artista, né? Contemporâneo e que está se arriscando numa estética, como a gente falou aqui, que é negligenciada, né? Marginalizada. Então, eu acho que eu gostaria muito de dar esse recadinho, assim, para as pessoas realmente apoiarem, não deixarem de conhecer. Quem não conheceu ainda o trabalho dela, eu até trouxe uma das ilustrações, assim, que é a minha favorita. Ela sabe que a minha favorita é a do pássaro, mas essa é simplesmente a coisa mais linda, para ter mais ou menos um vislumbre, né, do que a gente encontra, né? Assim, ela é muito talentosa. E eu acho que essa live aqui, acho que é o pouco tempo, né, para falar, né, sobre a arte dela, sobre o quanto ela se dedica Uma coisa e o que quanto eu ela... queria mostrar para E hoje a gente vocês é os teve materiais que eu personagem. uso. O Hoje a quê? gente teve personagem, a gente teve personagem, não foi? Sim, Hoje você colocou o Vlad, não foi? sim, hoje foi o Vlad. Foi a primeira apresentação dele, meu vampiro. Meu querido vampiro. Isso, para quem não sabe, Vlad Tepes, né, era o Drácula, né, Vlad Tepes Dracul, e a gente tem aí o Vlad, e eu adorei o fato de que, quando eu olhei para ele, veio muito na minha cabeça a Entrevista com o Vampiro. Sim, Eu gosto muito do Entrevista com o Vampiro com o Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio não, com o Brad Pitt e com o Tom Cruise, eu adoro. E ele é aquele ar triste do Lewis, que é maravilhoso. Eu pensei também em Castlevania. Não sei se quem tá com a gente e gosta de jogos de videogames, eu pensei também imediatamente em Castlevania. Enfim, cara, é surreal. Mas desculpa, fala dos teus materiais. não, tudo bem. Eu adoro falar sobre o Vlad. Ele é incrível. Ele é incrível. Eu amo a história dele. E sim, ele tem muitas influências de todo o conteúdo de vampiro que vocês acharem. Menos Crepúsculo, por mais que eu ame Crepúsculo. Sim, Ai, que lindo. cara, eu adoro fazer maratona de Crepúsculo. Eu me divirto muito, eu dou muita risada. Mas enfim, tem muitas referências no cinema e nos jogos também. Animes também de vampiros são uma puta referência pra mim. Então, o Vlad é uma mistura de tudo isso, trazendo a melancolia e o prazer dele por cookies de mirtilo. Em relação aos materiais, ó, tudo que eu tô fazendo, eu uso essas duas queridas aqui. O bico de pena maior, tá tudo sujo. E esse bico de pena piquititico de nada. Ele é super minúsculo. E aí, para fazer as ilustrações, eu tô usando literalmente uma garrafa de nanquim. Porque Literal, o potinho de nanquim pequenininho não dá, então eu tenho que usar uma garrafa para aguentar todas as ilustrações, porque eu não sei se eu dei essa informação para vocês, mas todas as ilustrações estão sendo feitas em folhas de formato A3, então são gigantes. Elas são muito, muito gigantes e vai muita tinta, por exemplo, o Vlad aqui. Eu fiz em uma folha A3, então ela é gigante, então tem que ir muita tinta. Eu não fiz no digital o preço, tá vendo? Foi pintado tudo indo aqui mesmo. Foi uma pergunta que eu recebi hoje ainda, se eu tinha feito no digital, mas não. Aí o que eu posso fazer também é mostrar uma página do livro, para vocês verem a dimensão. É uma página que já foi revelada, e Baião até postou no nosso post em collab. É tudo em A3, gente. Então, tipo, vai muito nanquim e vai muito tempo de trabalho. Eu não consigo mostrar os detalhes para vocês, mas quando vocês tiverem o livro em mãos, vocês vão ver todos os detalhezinhos. E é isso, eu tô fazendo elas todas em A3, com nanquim e bico de pena, uma por uma. Basicamente o ano inteiro de trabalho e um pouquinho mais. Então, vai valer a pena o apoio de vocês, eu posso certificar. E só para cravar umas coisas básicas que a galera não sabe, no Catarse, gente, vocês não precisam, assim, você não precisa fazer Pix, você pode pagar com seu cartão, você pode parcelar, certo? Até comer. É um site normal de compras, né? Porque esse ano ele teve campanhas muito legais do Catarse
E esse ano eu descobri quanta gente não conhece e não entende o Catarse. Então não se preocupem, é totalmente seguro. As campanhas que não são financiadas, o dinheiro volta para você, é estornado. Então você pode pagar por boleto, pode pagar por Pix, pode pagar no cartão, pode pagar no cartão parcelado, né? Sim. Fica registrado o seu apoio, fica registrado o seu endereço. Quando o artista está prestes a enviar o produto, chega o e-mail para você, olha, teu endereço é esse, tá tudo correto aqui, e aí você dá lá o seu ok. Quando você recebe, você avisa o Catarse que recebeu. Inclusive, o Catarse passou o último ano banindo algumas contas que tinham projetos fantasma, que tinham projetos que não funcionavam. Então, está com engrenagem muito bem organizada, né? E é muito preferível, quando a gente para pensar em artistas independentes, que são o meu grande foco. Eu acho que o artista independente ele tem que ter o nosso carinho, a gente tem que estar olhando para ele, porque se vocês forem parar para pensar numa editora que imprime 30 mil livros no mês, beleza, eles estão aí de boas. Mas quando a gente para pensar numa pessoa que está no financiamento coletivo, que ela precisa vender 200, 250 exemplares para aquele projeto virar realidade, por exemplo, o Catarse acaba sendo uma ferramenta muito, muito útil. Você vai lá, dá o seu apoio, parcela, você está viabilizando aquilo, você ainda vai ter um item único, Sim. porque se esse livro volte em uma outra encarnação, por alguma editora, alguma coisa, a sua edição vai ser única, aqueles brindes vão ser únicos, aquelas coisas Sim. ali voltam, né? Aquela oportunidade de ter uma arte da artista, por exemplo, caso você queira, né? Fora o fato de que não é só isso, né? Lá no Catarse você vai poder escolher livro com marcador e postal, papel de carta, adesivo. Aí tem as metas estendidas que a gente já mencionou. Então acho que vale muito a pena, né? Se eu for parar para pensar nesses meus últimos 2 anos aí, o meu foco tem sido em apoios de Catarse e adquirir material independente, porque é uma sensação incrível. É muito único, né? Quando a gente vai parar para comparar com o mercado editorial mainstream, né? Sim, com certeza. E é uma coisa de se pensar, porque eu não sei se alguma editora vai querer publicar esse livro, eu não sei se eu vou conseguir fazer um novo financiamento para novas pessoas apoiarem. Então, se vocês realmente gostam desse trabalho, gostam dessa live, estão gostando do que vocês estão ouvindo, vejam o Catarse, vejam o projeto, porque talvez esse livro não volte mais, então só quem realmente apoiar vai ter essa edição. E vocês vão poder falar, eu tenho o primeiro livro da Plante Meus Ossos. Então, aproveitem. Vai até o começo de novembro. Então, tem um tempo ainda. Tem agora o começo do mês, que vai virar o cartão e os boletos vão estar pagos. Então, aproveitem e apoiem um artista independente. Gosto. Isso. Como eu falei, a gente está com 24% na campanha. A campanha ainda tem 42 dias, né? Então, dá tempo de você se programar. Inclusive, lá no Catarse tem o balãozinho, salvar essa campanha. Que aí você vai ficar acompanhando, vai sabendo do que está rolando lá. Então, nossa, gente, não tem motivo nenhum. É só correr pro abraço. Fala sério. Isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar mais alguma coisa? Também. Eu sou extremamente tagarela, né? Mas vai que a galera aí no chat queira falar alguma coisa e aí eu tô aqui falando loucamente, eu já interrompi a ímpar, a mariposa lisa e tá foda aqui. Eu sou extremamente tímida, então assim, eu tô aqui super amando que eu adoro ficar aprendendo coisas novas, saber das coisas, né? Processo de arte das pessoas, então eu tô aqui assim amando essa live, mas como eu sou tímida, você vê, eu falo pouco. Gente, vocês têm aqui no chat, vocês têm alguma dúvida em relação ao livro, em relação às ilustrações, em relação às inspirações? Eu deixo para vocês agora as perguntas, quero ver. E se não tiverem, tudo bem, porque a gente falou um monte. Essa pergunta é interessante. Fala de inspiração de música. Você cria com música? É verdade. Então, eu tenho uma técnica muito específica para fazer as ilustrações, que eu tenho que ter uma playlist específica para ouvir enquanto eu estou ilustrando. E, curiosamente, é música clássica, como se um vilão fosse começar seu ato final, assim. É aquelas músicas clássicas bem dramáticas, bem teatrais.
E aí é esse tipo de playlist que eu ouço normalmente, porque por ter o TDAH eu preciso de uma chave que destrave esse processo artístico e todo esse hiperfoco. Então eu coloco essa playlist e automaticamente meu cérebro entende, não, agora é o momento de ilustrar. E aí eu consigo ficar horas seguidas ilustrando sem parar. E é assim que eu faço, é um método muito bom, assim, para conseguir trabalhar, porque de tanto ser repetitivo essa playlist, depois de um tempo ela se torna como se fosse um som de fundo, assim. E todo momento do seu dia, nesse momento em específico, vai tocar ela e você vai entrar no personagem, assim, sabe? Como se fosse um Beetlejuice mesmo. Então é bem legal, eu gosto de ter essas playlists, elas me salvam muito. Eu nem vi as perguntas, eu fui me perdendo de tanto que eu falei. Fiquei blá, 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 blá. Vemos se tem mais alguma. Realmente, olha, ele tá lindo, o livro. O Parabéns. Baio funcionando no Ruby. Ah, e as recompensas, Ai, gente. olha só. Ai, os selinhos são tão fofos. Estão. Olha, stationery, papel de carta, gente. Ó, chegou uma pergunta. Deixa A eu ver. botânica e a... Ih, sumiu pra mim. A botânica e a entomologia que você usa nas ilustrações no estilo de bestiário medieval moderno ou um estilo livro mágico? É os dois. Eu fiz essa mistura. Vai ter essa sensação de que vocês estão entrando em um mundo fantástico, em um mundo mágico, mas ao mesmo tempo vai ter essa pegada do medieval. Então é uma coisa que eu gosto muito, porque é a mistura do vintage, do antigo, do medieval mesmo, com o contemporâneo, com o mágico, com o moderno, né? Então, as ilustrações na parte da botânica e até dos personagens mesmo vai ter essa mistura das coisas, dos elementos mais antigos e também do contemporâneo. Eu fiz questão de trazer essas duas sensações para vocês, para ser um universo muito único mesmo, sabe? A Little Chaos perguntou, ímpar, como você ilustraria um poema? Colocaria 100% da sua interpretação e sentimento da poesia ou iria na vibe do escritor? Normalmente, quando eu ilustro para algum cliente, eu faço questão de entender até que ponto eu tenho a minha liberdade artística e criativa. Se eu posso realmente pirar e fazer a minha versão do que eu realmente interpretei, ou se eles têm algum norte. Ah, eu tenho tal referência que eu gostaria que estivesse próxima da sua ilustração. Ou eu gostaria que tivesse elemento X, Y, Z. Gostaria que tivesse uma árvore, ou um portal, ou tal tipo de personagem. Então, eu gosto muito de misturar os dois. Eu quero saber o que o cliente, o escritor, gostaria de ter, né, que as ilustrações tivessem, no caso, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ter essa liberdade artística e sugerir também o que eu acho que ficaria interessante. Porque pensando em poesia, é algo muito abstrato, querendo ou não, né? Tem muitas interpretações, não só na poesia, em todo tipo de literatura, mas na poesia em especial tem uma linguagem muito específica, né? Então, o que eu gosto para fazer em ilustrações para esse tipo de narrativa é trazer uma nova perspectiva para quem está lendo, criar essa ilustração e fazer, nossa, e a pessoa ler e olhar a ilustração e ficar, nossa, eu estava pensando tal coisa, mas essa ilustração me fez pensar em outra coisa diferente, mais diferente ainda, sabe? Então, ter essa junção de texto e imagem é muito precioso e tem que ser tratado com um cuidado muito grande para que as coisas não se percam, né? Por mais que o artista esteja criando uma perspectiva X e o texto esteja criando uma perspectiva Y, os dois vão combinar em algum momento. E o ilustrador tem que ser capaz de fazer isso também. Adoro sua maneira realmente ímpar de enxergar o mundo, ímpar e com a piadinha. E as sensações que outro neurodivergente como eu tenho que eu escrevo. Que massa, cara. Obrigada. Essa é a beleza da arte, né, cara? Essas conexões que são possíveis é impressionante. Impressionante.
Então, gente, É isso, gente. só para retomar aqui um aviso de novo, enquanto a galera aí vê se tem mais alguma pergunta. catarse.me/cemitério secreto, dá para você ir também na busca do Catarse, digitar lá Cemitério Secreto. Inclusive tem um vídeo maravilhoso do YouTube da Ímpar, eu recomendo que todo mundo assista, ela comentando e ela andando pelos jardins que inevitavelmente parecem cemitérios. Inclusive, várias diferenças entre a Ímpar e o Hayao Miyazaki, agora que eu pensei nisso. É, e as recompensas estão maravilhosas, galera. Apoiem lá, né? A partir de R$ 79 vocês vão ter acesso aos brindes e, novamente, todas as metas extras que forem desbloqueadas são desbloqueadas para todo mundo, ok? Sim. Eu, por exemplo, apoiei na segunda hora que ela lançou a campanha, eu fui lá loucamente. E eu fico com a tranquilidade, que sempre acontece com essas coisas de Catarse, de que, meu Deus, tem que pegar as metas extras e depois você vai recebendo tudo, é maravilhoso. Você apoia o livro e você recebe um pacote. É sempre maravilhosa a sensação. E vocês também podem acessar o link pela minha bio. Se vocês entrarem no perfil, vai ter um linkzinho ali, vocês podem ser redirecionados direto para o projeto. E aí lá vocês já podem apoiar e tudo mais. Então é bem tranquilo, assim. Eu espero que vocês gostem. Estou bem animada. Tem muita coisa para revelar ainda, aliás. Então, muitas novidades por vir. É isso, No gente. link do Baião da Caveira também, hein? Na nossa bio também. Dá para acessar lá também. Tá lá também, já faz tempo. Temos que... Legal também de comentar que esse tipo de arte, né, Impa, ela mostra muito mais, né, do que um desenho, do que só uma caricatura de um personagem, ou só a ilustração de uma cena, né? O legal do teu desenho é isso, né, a camada, né, que ele consegue contar uma história toda só você olhando para aquele desenho, né? Sim, você consegue interpretar. Exato, é isso que eu quero no livro, sabe? Eu quero que as ilustrações façam parte da narrativa, que elas não sejam algo separado. Por isso que nos textos vai ter sempre uma divisão entre o que está sendo contado e o que está sendo visto. Então, tudo que vocês verem nas ilustrações vai ser um complemento da história que vocês mesmos vão interpretar. Então, vai ter toda essa experiência única de cada pessoa que lê e vê as ilustrações, né? Que massa. Digo isso porque muitas pessoas, assim, como a gente está falando, novamente voltando nessa parte do preconceito, pessoas às vezes falam que não entende o porquê da gente gostar tanto desse tipo de arte, né? O que a gente... mas, assim, eu acredito que seja exatamente isso, né? A beleza da gente conseguir ver, ainda mais quem gosta de literatura, né? Enxergar uma história no desenho. Você consegue pensar em mil possibilidades, assim. Então, eu acho que esse livro da Impa, né, é valioso, né, novamente falando isso por conta desse tanto de camada, né, esse tanto de história que tem. É mais do que os contos que ela escreveu, né, é bem mais. E a arte, ela tem muito esse poder, né? Porque as pessoas não pensam muito em ilustração, não pensam muito em poesia, às vezes nem pensam muito em literatura, né? E aí chega um momento que você perde alguém, ou chega um momento que acontece algo drástico na sua vida, chega um momento que você quer se conectar com alguma maneira, de alguma maneira com alguém, né? Ou você está sentindo coisas que você não sabe o que são, né? Tipo, será que alguém já sentiu aquilo? Será que alguém já provou desse luto, por exemplo? Sim. E aí é numa ilustração, é num poema, é numa prosa às vezes, é num filme de terror que você encontra essa conexão, né? Que você entende melhor o que você está sentindo, né? Essa interpretação, esse diálogo entre a gente e a obra de arte são uma das coisas mais incríveis que a arte nos proporciona, né? Sim. E eu senti muito isso porque, eu não sei se vocês viram, mas no Reels que eu postei me apresentando, teve um gigante, um enorme hate em relação a TDAH, falando que TDAH não existe, falando que neurodivergência é coisa de vagabundo, que não sei o que tem, não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas comentaram isso, muitas pessoas vieram me dar um relato delas falando que por eu ser uma artista neurodivergente e por falar sobre isso fez elas terem esperança.
em relação ao próprio trabalho delas e a ter vontade de criar novamente e a ser inspirado a realmente fazer as coisas que elas gostariam e que sonham de fazer. Então, eu sinto que a arte realmente salva todos os dias, sabe? A literatura e o cinema salvam todos os dias e a gente não pode esquecer deles. Eu sinto que a gente não pode consumir só o que já foi feito, mas sim o que está sendo feito pelos artistas e pelos escritores e pelos cineastas do amanhã e de hoje também, sabe? Porque a gente tem esse costume de sempre ver o antigo como o melhor, né? Como, nossa, os filmes antigos, ninguém faz mais filme como era antigamente, ou os livros clássicos são os melhores, não existem livros bons hoje. Claro que existe, gente. Como existem artistas muito bons hoje, existem também cineastas e escritores muito bons. Só que da mesma forma que eles demoraram para ser descobertos, isso acontece hoje também. Então, essa é a forma que a gente consegue descobrir novas pessoas, pelo Catarse, pelo Instagram e por outras várias plataformas que a gente tem. A internet é muito boa para isso, sabe? Para a gente realmente conhecer artistas novos que a gente vai se identificar e que a gente vai sentir o que eles sentem e eles vão sentir o que vocês sentem de volta, porque nenhuma experiência é pessoal e particular. Todo mundo já passou por alguma coisa que a gente consegue se identificar. Então, eu sinto que vocês vão se identificar em algum momento com Todo Jardim é um Cemitério Secreto, seja na história do Vlad, ou dos outros personagens, ou mesmo nas ilustrações, nem precisa ser no texto, porque por mais que eles sejam juntos, eles conversem um com o outro, dá para ler separados também. E com certeza você falou em algum momento da nossa conversa a questão do terror, né? E a gente ter uma mulher ilustrando, né? E poucas pessoas, poucos seres no planeta entendem o terror tão bem quanto a mulher, né? A gente vê isso principalmente quando a gente pensa em terror latino, né? A gente está tendo um movimento de terror latino fantástico. E a Sim. gente vê Maria Fernanda Puero, Mônica Correda, Mariana Henriques, Verena Cavalcante, Irka Barrios, Larissa Prado. A gente vê todas essas mulheres concatenando toda a existência delas e as dificuldades delas e as suas aspirações e sonhos e temores dentro da escrita, né? Então, eu acho que você também chega nesse momento muito bom, ímpar, porque você também está contribuindo para um movimento de terror latino, onde a gente tem essa produção artística feminina mostrando a que veio, né? Sim. E é uma provocação que eu sempre faço para os meus seguidores, né? Se você parar para pensar em Edgar Allan Poe, quantas centenas de milhares de vezes Edgar Allan Poe já deve ter sido lido, indicado e recomendado, né? Desde os 1800, quando ele produzia. Então, eu acho que não custa você ler os clássicos, ler o que você quiser ler, mas sempre acrescentar alguma coisa diferente. Porque você pensar diferente, né? Se você sair do de sempre, você vai quebrar um pouco a forma como você pensa e enxerga as coisas. Então, eu acho que a gente tem essa ferramenta do Catarse, a gente tem essa possibilidade da conexão da internet para a gente justamente conhecer artistas únicas. E eu acho que esse é o momento, né? Obrigada pelo comentário, Baião. Eu acho que sim, eu acho que tem uma potência muito grande de artistas mulheres vindo aí, e que já estão presentes, aliás. Só que ainda é muito... Qualquer tipo de artista hoje no Brasil é extremamente desvalorizado, né? Tem muito pouco mercado pra gente. A gente tem que se enfiar em vários tipos de projetos que a gente não quer estar só para conseguir qualquer tipo de visualização. Para a gente ser reconhecido, a gente tem que estar em todas as exposições, em todos os eventos da classe alta de arte, para pelo menos as pessoas verem você e lembrar do seu rosto, talvez, quem sabe, para em algum momento ter um contato. Então, é o quem indique no que a gente trabalha, infelizmente, mas tem muitas artistas mulheres e muitas escritoras mulheres brasileiras incríveis juntas de mim, que vocês vão adorar conhecer, eu tenho certeza absoluta. Só que a gente tem que fazer o famoso pesquisar, porque por mais que a gente esteja ativa nas redes sociais e falando sobre nossos projetos, existe o algoritmo e existe muitos homens fazendo coisas parecidas ou tentando pelo menos e conseguem muito mais destaque exatamente pela história. Exatamente. Mais uma vez, gente, catarse.me/cemitério secreto.
Vocês precisam. Nossa, fala sério, gente. Assim, uma recomendação que eu vou fazer aqui, rápida. Liga o seu computador, bota no modo escuro, aí abre o Catarse no Cemitério Secreto, aí você coloca Sisters of Mercy para tocar no Spotify, entendeu? E aí você seleciona a sua recompensa e clica. Nossa, fala sério, gente. A gente tem que valorizar muito quando a gente tem peças boas de arte obscura. É isso, gente. Vamos finalizar? Eu acho que foi um bom tempo de live, a gente conversou um monte, conseguimos falar sobre muita coisa, sobre muito assunto que eu imagino que todo mundo gostou de participar. Eu fico muito feliz pela presença de Baião e de Elisa. Vocês arrasaram nessa live, eu gostei muito que vocês puderam participar comigo e fizeram companhia, e a gente conversou sobre um monte de coisa, foi muito gostoso. E eu agradeço por todo o apoio de vocês, desde já sei, tanto de vocês que estão na live comigo, quanto quem está assistindo também. E para quem já apoiou e também está aqui na live mesmo assim, vocês são muito, muito incríveis. E eu estou muito feliz que vocês possam conhecer um pouco mais do meu trabalho. Muito massa. Gente, muito obrigado pela presença. Ímpar, seguir com esse trabalho incrível que você faz e que você traz pra gente. Lisa, foi um prazer. Eu conheci o teu trabalho no Instagram recentemente e eu tenho uma inveja imensa do seu feed. Ele é lindo e maravilhoso. Ele é lindo e perfeito, e as cores, enfim. E é um trabalho fodástico de revelação de autores. Eu tô com uma listinha que tá vindo do Mariposa e tá sendo bem complexo para minha vida financeira. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. E obrigado a todo mundo que interagiu aí no chat e que trouxe perguntas. Eu espero que vocês curtam o projeto e que perturbem a gente nas redes sociais, tirem dúvidas. São 3 páginas que sempre estão trazendo coisas legais. Eu sei que eu estou falando da minha própria página e da página da Liz e da página da Ímpar, mas é porque eu gosto, e eu acho que quem gosta de terror e suspense e dessas curiosidades sobre escrita, literatura, vai encontrar coisas legais lá para consumir. Então, espero ver vocês lá. Gente, gostei muito de estar aqui também. Eu também gosto muito, muito mesmo do trabalho de vocês. Assim, eu espero o projeto de vocês, né, que a Ímpar ilustrou, e eu já estou planejando já coisas, assim, quero muito ele no meu perfil. E meu perfil, que é muito bonito, mas custa cada pinguinho de sanidade para... Estão perguntando o seu arroba, Lisa. Estão perguntando o seu arroba. A Senhorita Mariposa. Coloca lá, @Senhorita Mariposa. E vocês vão ver que é só coisa de quem tá no Instagram sabe, né? De quanto custa a nossa sanidade, mas a gente ama o que a gente faz, né? E Exato. tanto trazer curiosidades de livros clássicos, mas revelar autores nacionais, assim, né? Porque eu também sou autora, então, assim, a gente acaba... É uma coisa que eu falo sempre com eles, que a gente acaba se ajudando, né? Porque, de alguma forma, também, eu também vou... A gente está fazendo uma rede, né? Quase que uma irmandade, né? Sim. Acaba, né? Não, é mesmo quem tá aqui, a gente no Instagram, a gente se conhecendo, né, Ímpar, a gente vê que a gente acaba até se tornando um tipo de família, né? Um grupo bem forte. Então, gostei muito de estar aqui, gente. Então, se alguém veio aqui pelo meu perfil, né, segue a Ímpar, segue o Baião da Caveira, assim, vão ver também. É um trabalho muito legal mesmo, que eu gosto muito de acompanhar. E é isso, gente. Apoiem, né? Essa artista contemporânea maravilhosa e não vão se arrepender. Eu já recebi a caixinha dela, lá no meu perfil tem um vídeo para vocês verem como o produto, né? Como a arte dela é a coisa mais linda. Vocês vão ver cada coisinha, né? Minha canequinha da morfina também tá para chegar. Então vocês vão ver ela muito no perfil. E é isso, amiga. Boa sorte, toda a sorte do mundo, e vai dar tudo certo, assim, né? Esse livro, né? A coisa mais maravilhosa do mundo. Se ele não viesse publicado depois, então é uma relíquia que a gente vai ter pra gente, né? Mais especial ainda. Muito
Obrigada, gente, pela presença, por tudo. Vocês foram incríveis. Sigam o Baião da Caveira, sigam a Senhorita Mariposa, vocês vão amar o conteúdo deles. E o Catarse tá no link da minha bio. Vejam lá os projetos e tudo mais. Qualquer Vou dúvida, botar na estou na minha também. DM para vocês. Obrigada, gente. Boa Valeu, gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.